Olá, bem-vindo a mais uma de nossas aulas virtuais. Dando continuidade ao nosso assunto, ao nosso tema, aquilo que temos aprendido e compartilhado sobre emoções. Hoje vamos falar um pouquinho de emoções primárias e emoções secundárias. As emoções secundárias também são conhecidas, são chamadas de sentimentos. Todos os autores concordam que existem 6 emoções primárias ou básicas: o medo, a raiva, a aversão ou o nojo, a surpresa, a tristeza e a alegria. O apego, ele desejo de estar ligado a alguém, muitas vezes chamado de paixão, é uma emoção primária para muitos autores e para muitos autores uma emoção secundária. Eu acredito que ela está no meio termo, no meio caminho. A gente olha uma pessoa e sente essa necessidade de estar próximo dela, ou uma atração a essa pessoa, de forma involuntária, como essas emoções primárias. Lembrando que a emoção primária, eu não escolho tê-la, ela simplesmente surge. Se eu vejo um perigo, uma ameaça, um bicho bravo, alguém dando tiro, eu vou apresentar a reação de medo. O meu córtex cerebral, que é a área pensante, a área racional, é a área analítica, a área de avaliação, não vai participar dessa reação involuntária. Essa reação involuntária ela vai ocorrer através do meu sistema nervoso autônomo. O nome já diz autônomo, é como se ele tivesse autonomia. É como se, isso é um pouquinho mais complexo, mas o importante é saber que a gente não participa disso conscientemente. Eu vejo o perigo, tenho medo automaticamente. Sistema nervoso autônomo, sistema nervoso vegetativo é que controla essa reação. Depois eu vou perceber essas reações de medo e vou me dar conta que estou com medo. Mas quando eu vou me dar conta disso, as reações já aconteceram. Então, o apego é uma emoção primária na medida que, às vezes, ao olhar alguma coisa que eu quero estar próximo, essa reação é involuntária. Mas é como estar próximo de alguém, estar em contato com alguém, depende de muito da nossa aprendizagem, da nossa cultura, de valores de bem, de mal, de certo e de errado, ela acaba vindo também um pouquinho para a área das emoções secundárias. E as emoções secundárias, ou sentimentos, elas dependem da aprendizagem, elas dependem da cultura, do tempo, do espaço. Nem todos os seres humanos experimentam todas essas emoções ou todos esses sentimentos. Já essas emoções são experimentadas por todos os seres humanos. São emoções universais. Acontece em todos os lugares, em todas as épocas. Algumas dessas emoções são partilhadas com os animais. Alguns animais, inclusive, chegam a ter todas elas. Animais mais complexos, como o cachorro, tem todas essas emoções. E é muito fácil perceber quando o nosso cãozinho está alegre, porque fica ali com o seu rabinho abanando. Então, temos aqui as emoções secundárias, que dependem já do aprendizado, da cultura, de valores que são passados de geração para geração e de uma série de outros fatores a influenciar a maneira da gente sentir. Eu fiz uma relação pequena aqui, que na verdade são cerca de 400 sentimentos ou 400 emoções secundárias, e há divergência entre os autores, mas em média seria 400 emoções ou 400 sentimentos. Ao longo do nosso curso a gente vai escolher alguns desses sentimentos e algumas dessas emoções para poder a gente detalhar, falar, conversar sobre isso, explicar como isso nos afeta, a complexidade dessa interação. Eu posso tomar, por exemplo, a raiva. Dependendo da situação, eu não escolho ficar com raiva. Se alguém me faz um mal, uma injusta agressão, se eu sofro uma injusta agressão, automaticamente eu vou ter raiva. A reação de raiva, ela vai ser involuntária. Obviamente que eu posso decidir o que fazer com essa raiva. Eu posso transformá-la em agressão ou não. O fato de ter raiva não significa ser agressivo. Mas a gente vai falar isso mais adiante quando trabalharmos somente a raiva. Agora, apenas a título de ilustração, a pessoa então tem raiva. Mas ela de repente aprendeu que não pode, o indivíduo não pode ter raiva. Vamos supor que ela foi criada num contexto religioso
e esse contexto religioso abomina a raiva. Ora, a raiva é uma emoção involuntária, ninguém escolhe ficar com raiva, ela simplesmente aparece. Mas a pessoa, ao aprender que não pode ter raiva, ela então nega essa raiva. Se ela for negada, ela vai ser transformada em alguma outra coisa no organismo. Essa raiva pode se transformar, e geralmente se transforma em depressão, é um assunto para a gente trabalhar mais adiante. Ela vai se transformar em depressão, aquilo que eu não posso expressar, aquilo que eu não posso botar para fora, a explosão que eu não expresso, acaba implodindo. É muito comum essa raiva se transformar em depressão. Se eu expresso, uma pessoa expressa essa raiva e depois de expressar sente culpa ou vergonha por não poderia ter esse sentimento, não poderia ter essa emoção, não poderia sentir esse afeto. Então a pessoa acaba se sentindo culpada e envergonhada. E aí a culpa e a vergonha acabam escondendo a raiva. Só que isso aqui faz mal à pessoa. Não expressar isso aqui adequadamente faz mal. Expressar de qualquer jeito, sair agredindo, é prejudicial. Não expressar e esconder pode gerar depressão. Expressar e não saber trabalhar essa expressão da raiva, e se a pessoa se condenar por ela, vai ter culpa e vai ter vergonha. Essa culpa e vergonha vai ser duradoura, permanente. Uma característica dos sentimentos que diferencia das emoções básicas é também a duração. Uma emoção ela deve surgir e se descarregar logo rapidamente. Passa. Mas o sentimento tende a ser mais duradouro. Fizemos uma relação aqui, não sei se falaremos de todos esses ou se iremos falar de outros ao longo do curso. A gente vai ver a necessidade dos alunos. Os alunos vão participar nessa lista de assuntos a serem abordados. Não é uma lista fechada aqui, são 400, não poderemos falar de todos eles, mas iremos focar naqueles que mais interessam aos alunos, interessam ao grupo. Mas, com certeza, assuntos como culpa, vergonha, ansiedade, solidão, inferioridade, talvez o tema amor, que não é uma emoção, o amor é um sentimento, fé, angústia, ciúme, inveja, entre outros. Dá aqui um destaque para a fé. A gente ouve muito pregadores falar: o crente não vive de sentimento, o crente vive de fé. E aqui a gente está mostrando para vocês que sentimento, que fé é um sentimento. Assim como é a esperança e assim como é o amor. E o ser humano não tem, já falamos isso, só vamos repetir, não tem como se expressar, como existir sem sentimento. Obviamente que a fé, por ser um sentimento, não é uma emoção básica. Ela acontece de acordo com um envolvimento com um ser que nos transcende, que é superior a todos nós. E essa busca por esse ser, essa fé então é alimentada, ela pode crescer ou ela pode se desvanecer. Como muito bem diz o apóstolo Paulo, a fé ela vem pelo ouvir, então a fé é aprendida, é um sentimento. Então há uma contradição quando o pregador diz: o crente não vive por sentimento, vive por fé. Não, ele vive por um sentimento de fé que, se não for devidamente trabalhado, se não for devidamente nutrido, ele pode se acabar, assim como o amor. Embora o apóstolo São Paulo diz que o amor nunca acaba, ele está falando de um amor que não é o amor humano, é o amor que vem do alto, o amor que vem de cima, o amor que é sempre renovado, até mesmo pela fé. É isso, então está aí a relação de sentimentos, a relação de emoções. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima nossa videoaula.